Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, esse dia é um dia feliz. Eu estava esperando por esse dia há bastante tempo, né, para trazer esse vídeo para vocês. É um dia feliz porque finalmente saiu a versão, o update, né, da versão do Mad Max Plotter, do Giga Horse, na verdade, né? É, já atualizada para a versão 2.5, né, já com os plots na compressão do C11 até o C20, né? É, já adianto para vocês que o Mad Max não chegou nos níveis de compressão que a no SSD tem, tá? E a gente vai tratar nesse vídeo também sobre possíveis motivos para isso ter acontecido, tá? É, esse vídeo eu não vou ficar muito no estilo tutorial e tal, galera, porque não mudou praticamente nada em relação ao que a gente fazia, tá? Ao que a gente fez na versão do GigaHorse, tá? Mas a gente vai dar uma analisada, eu vou colocar, né, a minha linha de comando e tal. Se vocês quiserem, eventualmente, vocês estiverem tendo algum tipo de problema, vocês ainda vão poder comparar alguma coisa, né, para a gente tentar fazer algum tipo de diagnóstico, tá? É, mas acho que o mais importante aqui é a gente, assim, o que a gente pode esperar desses níveis de compressão e o que a gente vai exigir em termos de, né, o que esse setup vai nos exigir a nível de GPU para realizar essa descompressão, né? E a gente ter um rendimento, tá bom? Vamos lá, que eu vou contar para vocês. Então, pessoal, como vocês estão vendo, eu já estou plotando, tá? Tá dando mais ou menos entre 4 e 5 minutos de tempo médio, tá? Agora que eu estou gravando esse vídeo, né, e estou plotando ao mesmo tempo, tá dando um pouquinho mais alto, 4 alto, tá? Mas assim, tá muito bom, a plotagem tá muito boa, inclusive tá mais eficiente, tá? Do que era antes, tá? Do que era na época do plotter antigo, do 2.4, né? Mudou só de 2.4 para 2.5. E eu vou dizer para vocês que está realmente mais eficiente, tá mais rápido. Tá? Por exemplo, essa máquina aqui plotava na faixa de 6 minutos, 6,5, né? E eu estou conseguindo plotar em 4,5, né? Vamos colocar assim. Tá sem dúvida, né? Tá sem dúvida 30% mais rápido, né? Talvez um pouquinho menos, 25%, 30% mais rápido, tá por aí, tá? Então, assim, não dá para se queixar, tá? O, o, o plotter está mais eficiente, tá? Em termos de compressão, tá? O que é o que é o C20 e o que é o C11, né? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar umas tabelinhas para comparar isso com vocês. Pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas planilhas, tá? E reparem que... Bom, eu vou explicar para vocês, para vocês entenderem no caso a caso o que é cada uma delas, tá? Aqui, galera, é o seguinte. As compressões que a gente tinha era do C1 até o C9, e esses eram os tamanhos de plots, e essa era a eficiência alcançada. Ou seja, em 100 gigas, por exemplo, você coloca 148% de um plot, ou seja, quase um plot e meio em C9. Tá? Com os novos níveis de compressão, a gente conseguiu alcançar um C20 aqui. Tá? E esse C20, o plot chega a 53,1 gigas. Tá? O que dá um nível de eficiência de 190,8%. Resumindo, em 100 GB você consegue ter 1,9 plots. Trocando em miúdos, é exatamente isso. Mas aonde que está o custo disso? Onde que a gente paga por isso? Né? A gente paga no poder de computação que a gente precisa adicionar nessa equação. Né? Então, por exemplo, em C20, uma 3060 Ti, que é uma placa relativamente moderna e com um desempenho razoável, ela sai capaz de farmar 380 terabytes, tá? 0,38 petas, tá? É isso que ele está dizendo aqui para gente. Pessoal, C20 é o nível mais alto de compressão. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu não gosto de nunca extrair os limites, porque eu também não estou tendo hardware top de linha para colocar ali. Se eu tivesse uma 3090, uma 3080, uma 4070 que seja,
talvez eu usasse, né? Eu usasse chegar num nível de compressão mais alto, etc. Tá? Mas não é o caso agora. A minha situação nesse momento não é essa. Tá? Longe de ser essa. Então, a gente tem que ser realista. Tá? E onde que eu me sinto mais confortável aqui? No C18. Tá? Eu estou dando a minha opinião, tá, pessoal? Cada um de vocês vai escolher um nível de compressão. Isso daí, né, cada caso é um caso. Tá, mas entenda uma coisa. Eu saí de um C8, onde tinha 142% de eficiência, e vou partir para um C18, onde eu tenho 170% de eficiência. Tá? Então, convenhamos, eu vou estar ganhando bastante aqui nessa operação. Tá? E o mais legal é que óbvio, né, vai demandar, obviamente, mais poder de processamento para descompactar isso. Mas não é uma coisa tão bizarra, né? Quando a gente passa, só para vocês entenderem, quando a gente passa aqui de um C18 para um C19, vocês estão aumentando o nível de compactação aqui, de compactação não, de computação aqui em mais ou menos 2,5 vezes, 250% mais ou menos, tá? É o nível, é o aumento, o ganho de computação que eu preciso ter aqui para poder suportar um C19, por exemplo. E do C19 para o C20 é muito parecido, é praticamente a mesma coisa. Eu não fiz essa conta aqui, mas só de olho aqui dá para a gente ver que é mais ou menos duas vezes e meio aqui. Assim como daqui para cá é 2,5 vezes, daqui para cá também é 2,5 vezes. Então, começa a ficar pesado, né? A minha farm é pequena, mas e quem tem uma farm gigante, né? Tem colegas meus que têm farms de 2 petabytes, e aí? Né? Essa galera tem que começar a pensar um pouco mais sobre isso. Tá? Então, galera, isso aqui é análise, isso daqui é teste, é esse tipo de coisa. Tá? Dois fatores que eu quero que vocês se situem. Primeiro que aqui a previsão, o cálculo aqui está com uma 3060 Ti, tá? Mas eu vou mostrar para vocês outros lugares que a gente também consegue outras placas, né? Que é essa planilha aqui, tá? Mas antes disso, eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Isso acaba sendo, de certa maneira, importante também. O Mad Max fez algumas otimizações. Então, vocês lembram que vocês precisavam de VRAM, né? A placa de vídeo precisa de VRAM, óbvio, né? Para poder descompactar os plots, tá? Antigamente, esse C9 aqui, na versão anterior, na versão 2.4 GHz, C9, se eu não me engano, era 6 gigas, 6 ponto alguma coisa gigabytes que você precisava ter de VRAM para poder descompactar esses plots. Reparem que diminuiu bastante, né? Eu acredito que esteja mais ou menos a metade, tá? Eu sei que aqui o C8, por exemplo, não, o C8 não está a metade. Eu sei que o C8 aqui era 2.8, 2.9, tanto é que eu consigo tá descompactando esses plots com uma 1060 3 GB, né? Ou seja, bem no limite, mas estava dando, né? Tá dando ainda, né? Então esse é um ponto, tá? Quando ele otimizou isso daqui, eu acho que ele otimizou isso aqui para poder trazer essa otimização para cá, porque imaginem, né? Se ele não tivesse otimizado aqui o C9, imagina quanto seria o C20, né? Dificilmente teria GPU que comportaria tanta coisa, tá? Então, pessoal, resumindo aqui, o C18 ele exige 2.3 GB de VRAM, tá? Achei extremamente eficiente, bem reduzido essa quantidade de VRAM, tá? A princípio é o que eu escolhi, não por conta da VRAM, a VRAM poderia ser até um pouco mais, né? Porque essa altura do campeonato, uma 1060 3 GB não é suficiente mais para isso tudo, né? Então eu vou ter uma P4 fazendo esse servicinho, né? Uma P4 não é uma GPU muito conhecida, né? Deixa eu mostrar para vocês a P4. Galera, a P4 é essa daqui, tá? É uma plaquinha legal, tá? Eu vou mostrar para vocês o desempenho dela. É extremamente econômica, eficiente em termos de energia, em termos de gasto de energia. Eu estou gostando muito dela, tá? Vou mostrar para vocês aqui que eu tô o uso dela, tá? E reparem o preço, é muito em conta, né? É uma placa abaixo de $100, né? Então, assim, é uma placa que está bem em conta mesmo, tá? E tem que comprar enquanto ainda dá tempo de comprar isso aqui sem aquela taxa absurda que vai cobrar no AliExpress quando eles implementarem a remessa conforme, né, do negócio do governo e tal. Então vocês vão ter
90% de imposto. Um absurdo. Mas é o Brasil. É o Brasil. Eu não vou falar mais nada. Deixa pra lá. Então, galera, é isso, tá? É uma plaquinha bem bacana. Agora, não pensem que é uma placa de vídeo, tá? Reparem aqui que ela não tem nem saída de vídeo, tá? E o nome disso aqui é uma aceleradora computacional, aceleradora... É uma aceleradora, tá? Ela vai fazer... o pessoal usa muito para poder fazer edição gráfica, edição de vídeo... Ela é muito útil para tudo isso, tá? Compactação não, encoding, né, de vídeo, H264, H265, acredito que ela também suporte, esse tipo de função, tá? Mas é extremamente útil para a gente, né, para o Xia, tá? Por quê? Porque ela como eu falei, né, ela gasta pouca energia, ela tem um poder computacional interessante e ela é barata, tá? E tem mais um detalhe, que esse é um detalhe que não é muito legal, assim, dá um trabalhinho, né? Que é a questão da ventilação dela, tá? Reparem, pessoal, que é uma placa que não tem cooler, tá? E por que ela não tem cooler? Porque ela é feita para trabalhar dentro dos servidores, que tem fluxo de ar saindo da frente e indo para trás. Todo o servidor tem aquele fluxo de ar. Geralmente é de frente, da parte da frente para trás dele, né? Então reparem aqui que é exatamente como acontece, né? O ar entra por aqui, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó, entra por aqui, né, por essa parte frontal, e sai pela parte traseira dela, tá? E ela é muito eficiente, em termos a refrigeração dela, ela é muito eficiente. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, basicamente é isso, tá? Essa daqui foi a placa mais em conta que eu encontrei. Eu vou aproveitar e vou deixar esse link também para vocês na descrição do vídeo, tá? No caso, a P4, porque, pessoal, assim, em termos de preço, né, para mim é top. Eu, por exemplo, estou pensando, se eu precisar de colocar mais do que uma, eu vou colocar outra P4, porque ela ainda vai ser mais eficiente. Eu vou mostrar para vocês a matemática toda. Pessoal, só para mostrar aqui para vocês, esse é um servidor que está plotando, tá? Um servidor daqueles Xeons E5, aqueles mais antigos, tá? Mas são máquinas que a gente consegue comprar com preço muito bom no AliExpress e tal. Então, só para vocês entenderem, tá? E é uma máquina que tem 256 de RAM, né? Então ela está com 256 de RAM DDR3, tá? Mas, galera, é aquela história, né? Para o que a gente usa é suficiente, tá? Então, reparem aqui, tá? A Tesla P4 que eu falei para vocês, né? Ela está aqui. Reparem na temperatura, 50 graus, tá? Isso, olha aqui, ó, em 100% de GPU, ó, GPU em 100%, ela chega a 51, 53, o máximo que eu vi ela foi 54 graus, para vocês terem uma ideia como é que ela está trabalhando fria, tá? Aqui, galera, olha o tempo, né? Tempo de plot, 6 minutos, ó, 6.05 aqui, ó, 6.05, tá? Então, excelente tempo de plot, né? Tudo bem, com 256 de RAM em Linux, tá? Mas é uma plaquinha, é o que eu falei para vocês, por menos de $100, vocês terem uma plaquinha dessa aqui, que faz plot em 6 minutos, né? É muito bom, tá? Eu só estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, porque o pessoal vai me perguntar e tal, então eu já estou mostrando para vocês em relação ao desempenho, tá? Então, ela é capaz de fazer o plot em 6 minutos, né? Com esse setup que eu estou mostrando para vocês, né? Aqui são várias telas, aqui é o NVTop, né? Que mostra o uso da GPU. Reparem aqui, ó, está usando 6 GB de VRAM, né? Para fazer a plotagem. E 100% de GPU, praticamente o plot inteiro. Você vê que o fator limitador aqui realmente está sendo a GPU, né? No fim das contas, eu estou fazendo o plot em 6 minutos, mas talvez, se eu tivesse uma GPU um pouquinho melhor, eu poderia estar fazendo em menos tempo. Tá? Só estou mostrando isso aqui para vocês entenderem o conceito. Tá? Aí, pessoal, a gente começa a ver desempenhos. Tá? Tanto desempenho de plotagem, quanto desempenho... Aqui, na verdade, nem desempenho de plotagem. A plotagem está tão eficiente que o pessoal nem está falando sobre desempenho de plotagem. O pessoal está falando de desempenho de farming. Tá? Então, vamos lá. A galera aqui colocou várias GPUs, mas são GPUs, né, muito boas e tal. Aqui a gente tem alguns benchmarks das P4.
Reparem aqui, galera, essa planilha também eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Vocês podem ficar à vontade. Mas reparem aqui que tem todos os tipos de GPU, tá? Desde uma 2080 Ti, por exemplo, né? Que vamos olhar o desempenho que ela teve aqui. Peraí, aqui. 0.6. Então, olha que interessante, galera. Esse cara aqui, eu não sei como é que fala o nome dele, ele fez os testes. O pessoal foi fazendo testes e foi submetendo os testes na planilha. Tá? Então, aqui nessa aba aqui embaixo, tem uma aba que Submit Your Results. Né? Então, o pessoal foi colocando os resultados. E eles compilaram isso aqui. Então, é interessante porque a gente consegue ver quais GPUs que o pessoal está usando e tal, e qual o rendimento dessas GPUs. Tá? Então, galera, vocês vão ver aqui, ó, tem A4000. A 4000 é uma GPU forte, é uma GPU corporativa para servidores, etc. Não é uma GPU barata, tá? Então, esse cara aqui fez vários testes. Por exemplo, ele fez os testes no Ubuntu, em C16, por exemplo, não, desculpa, em C15, 11 petas. Em C16, 2 petas, 2.8, C17, 2, e assim por diante, tá, pessoal? Eu não vou ficar lendo isso daqui para ficar... Mas reparem aqui que vocês estão vendo várias colunas aqui. Então, a primeira é GPU, segunda, CPU. Dificuldade. Pessoal, o negócio ficou um pouco mais... Mad Max colocou isso de uma maneira assim, a corda está sendo esticada, né? Está se tentando tirar desempenho de tudo que é lugar. Então, aqui na questão da dificuldade também se tem como ganhar um pouco de desempenho, porque quanto maior a dificuldade, menos parciais a gente faz para a pool. Tá? Então essa aqui que é a jogada. Né? Se você tem uma farm muito grande, galera, vocês vão ter que trabalhar com parciais altas. Desculpa, parciais não, dificuldade alta, porque vocês tenham tempos entre parciais mais altos. Né? Vocês vão ficarem o tempo todo fazendo parcial para pool, sendo que não é uma situação onde você realmente tem a chance de ganhar alguma coisa, de quebrar um bloco. É só uma parcial. Tá? Pessoal, depois de dificuldade aqui, vocês vão ter o R. O R é a quantidade de threads que vocês têm nesse CPU. Tá? Aparentemente, ele também está usando os threads do CPU para acelerar um pouco a questão gráfica. Tá? Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Tá? Pode ser até que eu esteja um pouco enganado, mas se isso está entrando na planilha, eu entendo dessa maneira. Tá? O K aqui é o K do plot, né? K32 mesmo. Tá? Acho que ninguém fez K33 aqui, pelo menos por enquanto. C é o nível de compressão. Tá? Reparem aqui que a galera está fazendo 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pessoalmente, eu acho que eu só me interesso por, sei lá, 18, 19, 20. Acho que menos que isso sei lá, é besteira. Né? Pessoal, essa dificuldade é a dificuldade que a gente trabalha na pool. Tá? Vocês estão vendo aqui números altos, né? Eu estou acostumado a ver a dificuldade 50, 70, 80 no máximo. Galera botando dificuldade 100, 200, 3 mil, 5 mil, 10 mil. E você vai ver até 50 mil aqui, tá? Então, só para vocês entenderem assim essa questão da dificuldade, quanto mais alto ela tiver, tá? Menos parciais vocês estão fazendo para pool, tá? Isso é bom e ruim. É bom porque vocês não vão gastar energia, né? Não vão gastar poder de processamento para fazer parciais, coisas que não vão dar nada para vocês, mas em compensação tem uma coisa ruim, porque quando vocês estão entrando na pool e tal, o net space de vocês está sendo calculado na pool, isso pode causar uma lentidão para esse net space ser calculado. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Meu farm desligou, fiquei com o farm desligado por, sei lá, 3 horas, uma reinicialização do Windows, né, para quem usa o Windows. Eu estou dando um exemplo, tá? Isso vai causar problema, porque na hora que vocês religarem o farm, vai demorar um tempo absurdo até ela voltar a chegar lá no net space de vocês. Então, essa é a parte meio negativa desse negócio, mas é meio que um mal necessário, tá? Então, é óbvio, galera, que nada é tão assim, né? Por exemplo, até a questão dos tempos, né? Antigamente, na própria época da HPU, a gente, né? Os tempos têm que ser 5 segundos, não pode ter delay acima de 5 segundos. Galera, hoje em dia tem pools que aceitam 32 segundos. A Space Farmers
ela aceita até 32 segundos, ela vai te pagar, não vai nem discutir, 32 segundos. 32 segundos é muito tempo, tá? Mas, de alguma maneira, funciona, tá? Então, assim, eu tô falando isso para vocês por quê? Porque com a questão de plots compactados e tal, os tempos aumentaram. A gente agora não consegue mais entregar shares em 0.3, 0.2 segundos, igual se entregava antigamente. Hoje, os tempos das shares são mais altos. É natural isso. Então, mas assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? Eu estou tendo shares às vezes de 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 10 segundos, 12 segundos. São pontuais. Mas eu tenho tido, a média minha é 3 segundos. Então, assim, e mesmo assim se quebra blocos. É isso que eu quero dizer. Né? Mesmo com tempos um pouco mais esticados, se quebra blocos. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas assim que a gente acredita, assim, piamente, né? Que podem estar, de certa maneira, né, podem em algum momento, né, a gente pode descobrir que aquilo ali não era exatamente como era, né? Porque a gente sempre pensa que para quebrar blocos a gente tem que ter tempos muito bons e aparentemente não está mais sendo, né? Não é que não está mais sendo necessário, é que na prática, né, todo mundo deve estar com esses tempos um pouco mais esticados. Então, né, eu acho que vocês estão conseguindo entender mais ou menos o meu raciocínio, tá? Então, voltando à dificuldade agora, né, para me concluir. 50 mil. 50 mil, pessoal, é uma dificuldade que o pessoal coloca quando eles querem simular um farming em solo, né, onde você não tenha parciais para pool. Né? Você está solo, você só tem que compartilhar os shares com a rede. Ponto final. Tá? Vocês vão reparar que todos os benchmarks aqui, quando é feito, né, o cálculo com 50 mil, o NetSpace aumenta, né, o poder de processamento, vocês vão ver que vai aumentar. Aí, pessoal, de 50 mil, vocês vão ver 10 mil, né, que é, na minha opinião, uma dificuldade muito alta para se trabalhar numa pool. Eu acho que, não sei se seria uma dificuldade para se trabalhar numa pool, né, dependendo, talvez se você tiver um NetSpace muito alto, talvez 10 mil seja um número razoável para estar na pool. Mas mil é um número assim, que eu acho um pouco mais. Assim, se você tiver uma pool, uma farm, sei lá, de 2 petas, por exemplo, dificuldade 1000 talvez não seja uma coisa tão absurda, tá? Estou só dando exemplos, tá? 2 mil, 3 mil, 5 mil, aí vocês podem ter uma noção, tá? Na real, galera, para vocês darem uma olhada, vai na pool de vocês, dá uma olhada qual a dificuldade que eles estão usando, tá? A Space Farmers, por exemplo, que eu falei para vocês, é nessa faixa entre 50 e 80, tá? É por aí. Mas vocês vão ver que os cálculos mudam bastante de acordo com a dificuldade, tá? Então, reparem aqui, esse cara que fez, olha que interessante, ele fez os cálculos todos aqui, ó, em C20, tá? Só que mudando a dificuldade, tá? Eu gostei daqui porque isso aqui vai conseguir ilustrar exatamente o que eu quero ilustrar para vocês, tá? Então, por exemplo, em dificuldade 200, que é uma dificuldade assim, bem padrão para quem está numa pool, quem tem uma farm média, vamos colocar assim. Tá? Média para grande, né? Óbvio. Faixa de uns, sei lá, meio peta, eu acho que já seria nessa faixa aqui, tá? E galera, eu vou pegar o C20, que o C20 é o mais agressivo. Então vocês já sabem aqui, ó, esse mesmo cara botou os exemplos de C19 e C18. A gente depois dá uma olhadinha, tá? Mas então, o C20, ele tem uma baita de uma máquina, tá? Ele tem um absurdo aqui de máquina, tá? E reparem aqui que ele conseguiu. Vamos lá. Em dificuldade 200, ele conseguiu 0.7 com uma RTX 4090. Então, ó, vamos lá. Uma 4090 nessa máquina aqui, esse Epic 7302. Galera, vamos ser honestos, tá? Isso aqui não tá fazendo nem diferença, porque quer dizer, pode estar fazendo alguma diferença, mas a princípio, isso aqui não deve estar fazendo muita diferença. Quem está fazendo diferença aqui é a GPU, tá? Ele está conseguindo 0.7. Quando ele coloca em dificuldade de 200 ele passa para 1000, olha como é que aumenta. Né? Ele já conseguiu
150, quase 150 teras a mais, tá? Com a mesma GPU, o mesmo setup. Aí ele aumentou a dificuldade de 1000 para 3000. Olha que loucura! 230 terabytes a mais. Aí ele aumentou a dificuldade de 3000 para 5000, já não subiu tanto. Reparem aqui, ó, 90 teras a mais aqui. E aí, a última subida dele de 5000 para 10.000, que subiu mais 120 terabytes aqui, tá? Então, se a gente analisa, né, o sujeito que tem uma pool, né, uma pool não, desculpa, uma farm relativamente grande, e está na pool, o fato de ele simplesmente passar para solo, isso é importante a gente ter essa clareza, tá, galera? Poucos de nós teríamos essa possibilidade, né, vou passar para solo. Poucos de nós poderíamos fazer isso, mas essa galera que tem muito disco, pode fazer isso. Ele vai pensar assim, poxa, o simples fato de eu ir para solo, eu vou fazer o meu farm praticamente dobrar, né? De 0.7 aqui, eu vou para 1.3, né? Lembrando que o dobro aqui seria 1.46, então olha como é que eu cheguei perto do dobro, tá? Pessoal, podemos ver outros exemplos, tá? Mas aqui, por exemplo, ele fez C19 com uma 3060, a mesma placa que eu tenho, 0.4. Em C18 deu um peta, né? Em C17 deu 1.6, tá? E assim por diante. Mas aqui, pessoal, todos eles ele fez com a dificuldade em 200, tá? Que mais aqui? Esse cara que fez RTX 4070, todos com dificuldade em 5000, ele fez todos, do 1 ao 20. É o que a gente estava conversando, né? Dificuldade 5000, ela acaba tendo um desempenho razoável, uma 4070, né? Bem inferior a 4090, chegou a meio petabyte em C20, tá? Aqui ele fez outro... Olha aqui, ele colocou outra conta aqui, pessoal. Na informação ele colocou a conta com a dificuldade em 100. Olha que interessante. Deu 0.29. Então, olha a diferença. Tá? É bem significativo. Tá? Pessoal, como eu falei para vocês, eu vou deixar essa planilha aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Mas, assim, é mais para vocês terem uma ideia do que vocês vão precisar calcular, né? O que vocês vão precisar para a farm de vocês em relação a qual compressão, tá? Agora, mudando um pouquinho de assunto, no início do vídeo eu falei para vocês que a gente ia discutir um pouquinho dos motivos, né? Os porquês de certas coisas. Como vocês sabem, a NoSSD, deixa eu tentar aqui na página deles, a NoSSD tem uma compressão maior, né? Então, se vocês analisarem aqui, eles conseguem plots de 50.3 GB com 200% de reward. Tá? Vocês vão reparar aqui que mesmo em C20, a gente não chega a 200, a gente chega a 190. Tá? Aí entram motivos. Tá? Bom, vamos lá, vamos fazer uma comparação nua e crua aqui. O sistema do Mad Max contra o sistema da NoSSD. Pontos positivos e pontos negativos. Né? Primeiro, a NoSSD primeiro te mantém refém deles. Verdade é essa. Você fica... Os teus plots estão lá com eles e enquanto você estiver lá enquanto os seus plots estiverem lá, né, enquanto você não replotar, você não tem outra pool para ficar. Você não tem outra pool para entrar. Né? Você só pode entrar lá na pool deles. Tá? Segundo ponto, que é a consequência disso é a questão dos plots. Você não faz plots para você. Você não faz plots com a sua chave, com a sua mnemônica. Né? Como os seus plots são restritos a NoSSD, então não adianta. Os plots são deles. Né? Na prática, os plots são deles. Eles te pagam aquilo que eles acham que é justo. E aí entra o segundo problema.
terceiro problema, na verdade. Hoje está todo mundo dizendo que estão pagando super bem. Inclusive, a NoSSD já é número 3 no ranking das pools, né? Então, assim, ela está quase passando a HPool, né? Que agora mudou de nome. Agora não, já mudou de nome faz bastante tempo, mas estão quase passando eles. E vão passar, e vão passar. Mas a gente analisa, galera, que a gente... quem optou, eu conheço muita gente que está no SSD e está muito feliz, está falando, pô, estamos pagando super bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Façam as contas direitinho, tá, pessoal? Porque a gente tem que levar em consideração que como vocês estão plotando para uma outra, né, os seus plots não são da sua chave, vocês não conseguem entrar na carteira de vocês daquela chave, os plots que vocês fazem não estão na carteira de vocês, vocês têm que lembrar de tudo isso, tá? Então, quando vocês colocam plots lá, basicamente o 0.25 da quebra de plot, da quebra de blocos, elas não estão indo direto para vocês. A gente tem que levar isso em consideração, tá? Então, eles podem pagar um pouquinho a mais porque eles têm esse 1/8 a mais para poder dividir para todo mundo, tá? Mas é aí que eu quero chegar, tá? Eles hoje estão provavelmente sendo bastante honestos, mas por quê? Porque eles têm interesse em puxar todo mundo que eles puderem puxar para dentro da pool deles, tá? Se eles forem corretos, se eles forem honestos, eles vão continuar agindo assim, a gente espera, né? E que legal, né? Vai dar tudo certo, vai ser bacana, né? Vai ser um negócio legal. Mas, quando a gente baseia o investimento, né, simplesmente na confiança a outra pessoa, vocês têm que pelo menos conhecer a pessoa. E eu não conheço o dono da NoSSD, entendeu? Então, essa parte fica complicada para a gente falar assim, vou confiar cegamente, tá? Então, é uma preocupação que eu tenho em relação à pool, e eu não sei se eu me sentiria confortável de fazer os meus plots todos para ficar lá, né, ad eterno, tá? Então, esse é o ponto que eu pondero com vocês. A questão do Mad Max, o cara já tem uma certa história com o Chia, né? Ele eu vou explicar, né? Assim, não preciso explicar, né? Vocês sabem quem é ele. Ele fez o primeiro plotter eficiente, vamos colocar assim, do Chia, né? Então, pessoal, eu sinceramente, eu acho que ele não é uma pessoa que tá no Chia para sacanear, vou colocar assim, tá? Ele é um cara sério, né? Ele é transparente com a questão de taxas, etc. Então, assim, e a grande vantagem, pessoal, tudo aquilo que eu falei que era desvantagem para o sistema do SSD, acaba virando vantagem para o sistema do Mad Max, uma vez que vocês podem ir para a pool que vocês quiserem, tá? Então é nesse ponto, pessoal, que eu relativizo um pouco a questão da no SSD estar pagando tão bem e tal. Primeiro, será que vão continuar pagando tão bem assim? Tomara que continuem, eu espero que eles sejam honestos. Mas a gente não pode ter essa certeza, a gente não tem essa garantia, tá? E o segundo ponto, né, que a gente estava discutindo, a questão de pools, etc. E quanto que eu estou ganhando nisso? Né? É uma diferença de 53,1, né, para 50,3. Tá? Então, assim, é quase 3 gigas por plot. Tá? Vamos arredondar para 3. A gente sabe que é um pouquinho menos que 3. Mas vamos arredondar para 3. Um cara que tem sei lá, uma farm média, tá? Vamos pensar aí, sei lá, 400 teras, tá? Tô botando um valor, tá? Hipotético. 400 teras dividido por plots de 50,3. Dá 7.900 plots. E vamos pensar os mesmos 400 teras, né, com plots de 53,1, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Espera aí. Não é que não. Plots de 53,1. Então, 7.500
32. A gente está falando, pessoal, de 420 plots de diferença. Então, pessoal, a conta aqui basicamente, a grosso modo, tá? Uma farm de 400 teras, né? Antigamente só dava, a grosso modo, 4.000 plots, né? Hoje dá muito mais. Hoje eu tenho a opção de colocar 7.952 plots na no SSD e 7.532 plots em qualquer pool usando o sistema do Mad Max, né? Então, assim, reparem que a diferença é pequena, não é tão grande a diferença assim. A gente está falando de 40 teras só. 40 teras é só 10% do meu inicial de 400 teras. Vocês estão entendendo, né, onde é que eu quero chegar? Não é tanta diferença assim se a gente considerar o que a gente está colocando na mão dos outros. Tá? Eu falo isso porque eu já tive na Agapool, então, né, todo mundo que teve na Agapool já sente uma coisa assim meio estranha quando você acaba colocando tudo que você tem na mão de uma pool. Uma coisa, pessoal, é quando a gente não tinha opção, né? Não existiam pools oficiais e a gente era obrigado a entrar na Agapool se a gente quisesse ter algum tipo de pool, né? Hoje não, hoje a gente tem opções, tá? Então eu não acredito que isso seja necessário, tá? Por isso que eu não, né, eu até trouxe o assunto da NoSSD para vocês e tal, mas eu mesmo, pessoal, eu só testei ali, eu nem deixei aqueles plots ali farmando e tal. Eu achei que o trabalho era muito trabalho para pouco, para na prática ser pouca diferença, entendeu? E imagina, se tivesse plotado isso tudo e agora tivesse que estar replotando e tal, eu acho um trampo muito grande para tão pouco, tá? Pessoal, basicamente o que eu queria trazer para vocês era isso, tá? Tem outros vídeos programados, eu só não estou conseguindo ter tempo para trazer eles, tá? Mas eu acho que a ideia é essa, tá, pessoal? E só para complementar, só para fechar, né? Tudo isso que eu falei para vocês, tá? Todos esses benchmarks que a gente está vendo aqui, tá? Tudo isso daqui já utilizando um plot filter de 256, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque esse plot filter de 256 já é future proof, né? Já assim, pensando já no futuro, né? A gente está falando de plots, a gente está falando do plot filter que vai duplicar o consumo de compute power, né? de GPU para poder descompactar isso aqui, tá? Então hoje, na realidade, a gente está ainda com o plot filter de 512 e o plot filter de 512 nos dá basicamente o dobro disso daqui que a gente está mostrando, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então hoje a gente está numa situação bem confortável, parece que isso daí tá para mudar daqui uns 6 meses mais ou menos, tá? Então dá para a gente estar planejando qualquer upgrade aí, tá bom? Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. Lembrando a gente que a gente tem um canal no Discord, o pessoal pode tirar dúvidas. Lá a gente fala sobre N assuntos de tecnologia, mas também a gente tem um canal no WhatsApp dedicado para o Chia, tá? E eu vou deixar também vou deixar esses dois links para vocês na descrição do vídeo. Eu quero convidar vocês, tá? Tanto para o nosso canal do Discord, tanto para o nosso grupo do WhatsApp, tá? Para o Chiadão. Pessoal, um grande abraço, até logo. Tchau, tchau.